por onde quer que nós andarmos, amém? De uma semana para outra, são tantas novidades, tantas coisas boas que a gente tem vivido, e aquilo que a gente tem vivido como igreja, Deus também tem para você. Ele quer transbordar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Essa é uma promessa do Senhor Jesus para a sua família, e você precisa não só acreditar, não só se apegar, mas conduzir a tua casa nessa verdade, nesse caminho. Você precisa ensinar essa palavra que transforma. A palavra de Deus diz que o Evangelho, ele é poderoso para transformar a vida daquele que crê. E se você foi transformado, não há impossíveis para Deus. Se eu fui transformado, eu posso crer que Deus vai transformar também aqueles que estão comigo, aqueles que parecem ser impossíveis, mas a verdade é que não há impossível para Deus. Você crê nisso? Então coloca diante de Deus esse seu amigo, essa pessoa que está na sua casa, sabe? Não desista dela, interceda por ela dia após dia. Ontem foram mais de 15 pessoas ali descendo as águas do batismo, e eu quero crer que no próximo batismo vai ser alguém da tua casa, da tua família, da tua vizinhança. Deus quer te usar para que isso aconteça. Não posso começar também sem antes desejar para você, mãe, um feliz Dia das Mães. A maternidade é o ápice da feminilidade. A maternidade é o ápice da vida de uma mulher. É quando ela alcança o potencial máximo do amor, do perdão, da bondade, da entrega, do servir. E Deus quer fazer de você não apenas, mulher, uma mãe biológica, mas principalmente uma mãe espiritual. Alguém que abraça os órfãos, alguém que cuida dos órfãos, alguém que traz identidade e propósito, que potencializa. E não há prazer maior nessa vida do que ser uma mãe segundo o coração de Deus. Não importa quantos anos você tem, não importa a sua condição social, Deus quer te usar como uma mãe nessa geração. Parabéns para você que já tem exercido o seu papel, mas que você que ainda está distraída possa entender que muito mais do que ser uma mulher, Deus te fez para ser uma mãe. Que você possa abrir mão das futilidades dessa vida e abraçar a sua vocação materna e cuidar daqueles que estão perto de você. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Nós estamos nessa série, Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias, e aqui nessa manhã eu consigo ver muitas mães comuns vivendo também histórias extraordinárias, mulheres que decidiram abrir mão da sua própria vida para abraçar, para gerar, para cuidar dos outros, e Deus tem feito coisas incríveis e poderosas através da vida dessas mulheres. Nós temos aí algumas temporadas e nós estamos numa grande temporada chamada O Poder Revela, e hoje nós vamos falar sobre a unção. O poder revela a unção, e nós vamos olhar para a vida de Eliseu. Renan pregou aqui alguns domingos atrás sobre Elias. No domingo passado nós pregamos sobre o rei, sobre Jezabel, e hoje nós vamos dar continuidade a essa história, falando sobre esse homem que tem tanto para nos ensinar, que tem tanto para contribuir com as nossas vidas, principalmente nesse assunto chamado unção. Você que abriu a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, verso 9, mantenha por gentileza ela aberta aí, junto dela pegue um bloco de anotações, uma caneta, para que você possa anotar os pontos, aquilo que Deus vai falar com você. Quando você anota, você retém muito mais daquilo que você está estudando, você se desenvolve, aprende mais, e esse é o nosso interesse, que você venha se desenvolver. Quantos aqui nessa manhã querem receber uma palavra de Deus? Você veio aqui nessa manhã para receber uma palavra de Deus ao seu coração? Você veio aqui nessa manhã para desfrutar de algo novo do Senhor na sua vida?
Você veio aqui simplesmente para passar só mais um domingo, para ocupar só mais uma manhã, ou você veio aqui para viver um tempo de transformação? Tudo depende da postura do seu coração, porque o nosso Deus é vivo, Ele é poderoso, Ele venceu a morte, Ele se faz presente. O nosso Deus fala, Ele não parou de falar. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele te conhece mais do que você mesmo, Ele sabe do que você precisa, e Ele quer falar ao seu coração, por isso Ele te trouxe aqui nessa manhã. Talvez muitas coisas aconteceram para que você não chegasse até este culto, mas se você está aqui é porque Deus te trouxe, e Ele tem algo para fazer na sua vida. Agora, não se distraia, sabe, não deixe os seus pensamentos flutuarem no ar, mantenha cativo, esteja 100% presente, esteja atento àquilo que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã, e é sobre isso que eu quero orar. Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo que fale com você, não aquilo que você gosta, mas o que você precisa. Peça a Ele para revelar suas falhas de caráter, os seus pecados, as mudanças que Ele quer trazer sobre a sua história. Peça a Ele que fale de maneira sobrenatural. Você que está em casa também, você pode orar nesse momento, porque não é porque é virtual que não é real. O mesmo Espírito que está aqui pode falar contigo também, porque Ele se faz presente na tua vida. Querido Deus e eterno Pai, entendendo a sua majestade, a sua grandiosidade, entendendo o teu poder, a tua autoridade, entendendo, Pai, que a tua palavra é viva e eficaz, nós pedimos ao Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos discernir a tua vontade, nós queremos conhecer o teu coração, nós queremos ser tratados pelo Senhor. Por isso, Deus, nos torna sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo aqui, nos torna sensíveis àquilo que o Senhor vem fazendo há tantos anos, aquilo que o Senhor deseja continuar fazendo, para que nós não fiquemos de fora, Pai. Não, nós não queremos isso. Nós queremos voltar à tua presença, voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar ao nível de intimidade de quando nós te conhecemos. Aviva, vivifica os nossos corações, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz, querido, essa é uma palavra que fala muito ao meu coração, porque Elias, ele foi um grande homem de Deus, um homem extremamente poderoso, audacioso, corajoso. Contudo, a Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às falhas, às mesmas limitações. Não há nada que nos difere de Elias em relação à humanidade. Mas Elias foi um homem que Deus usou de maneira tremenda e poderosa. Ele ora para que não chova, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ele ora pedindo a chuva, e Deus manda a chuva, porque aquele homem está ali diante do Senhor, e esse é um homem que está formando discípulos, ele está formando sucessores, e no finalzinho da sua vida, você tem um texto onde Elias vira para Eliseu e diz assim: me pede uma única coisa. Se você pode me pedir uma coisa, eu quero saber o que é que você precisa. E mais inteligente do que a pergunta que Elias faz para Eliseu, é a resposta de Eliseu para Elias. Ele diz assim: olha, eu quero a porção dobrada. Sabe, tudo o que eu mais quero é viver em dobro tudo o que você viveu, é fazer em dobro tudo o que você fez, é experimentar numa porção dupla tudo o que você experimentou. E se Deus olhasse para você nessa manhã e te perguntasse: qual é a sua única escolha? Qual é o seu único pedido? O que você mais gostaria que eu fizesse por você? O que é que você responderia para Deus?
E se o seu líder, o seu chefe, alguém que tivesse o poder de alterar o rumo da sua história, da sua vida, te perguntasse nessa manhã, o que é que você gostaria que eu fizesse por você, o que é que você responderia? Mais interessante do que a pergunta que Elias faz a Eliseu, é a inteligência da resposta de Eliseu a Elias. Ele simplesmente diz: olha, eu quero viver em dobro tudo o que você viveu, eu quero a porção dobrada. E sobre isso eu quero fazer uma pergunta para você: do que se trata essa porção dobrada que Eliseu está falando? Para que você entenda, nós precisamos voltar lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 17, porque quando Eliseu, ele pede a porção dobrada, ele está se referindo a esse texto, que fala da herança do primogênito. O texto diz que o filho primogênito, ele tem que receber a porção dobrada da herança. Agora, olha que interessante, porque apesar de haver muitos discípulos, apesar de Elias ter debaixo da sua liderança muitos homens e muitas mulheres e muitos filhos espirituais, Eliseu, quando pede a porção dobrada, ele se está colocando ali na condição do filho mais velho. Quando Eliseu, ele tem a coragem, a audácia de pedir a porção dobrada, ele está dizendo assim: ei Elias, de todos os filhos que você tem, eu sou o teu primogênito, eu sou o teu filho mais velho. Agora, Eliseu sabe o que ele está falando, porque ser o filho mais velho, recarrega sobre si privilégios, sim, bênçãos espirituais, sim, mas ele sabe que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E quando ele pede a porção dobrada, ele está dizendo: eu entendo a responsabilidade que eu terei sobre o povo depois da sua partida. E eu estou pedindo não só aqui os privilégios, mas eu estou pedindo a oportunidade de dar continuidade àquilo que você está fazendo. Porque quando eu olho para os seus outros filhos espirituais, quando eu olho para os seus outros discípulos, o meu coração fica temeroso de que eles não deem continuidade, de que eles desistam daquilo que Deus está fazendo, de que eles queiram fazer algo completamente novo, porém aquém da vontade do nosso Deus. Portanto, eu não só aceito aqui os privilégios da primogenitura, mas eu aceito também carregar sobre as minhas costas o peso da responsabilidade. É interessante porque Eliseu, como filho primogênito, ele caminhou lado a lado de Elias a sua vida inteira. Em vários momentos Elias, ele olha para Eliseu e ele diz assim: fica aqui porque Deus me mandou ir até tal povoado e eu vou lá, mas você fica aqui. E Elias recebe de Eliseu um juramento: olha, eu juro pela minha vida, que aonde você for, eu irei, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu estarei com você em todos os momentos da sua vida. Eliseu não só da boca para fora se coloca como filho mais velho, como filho primogênito, como ele assume essa postura, como cuidando de Elias o tempo todo, honrando a Elias, cuidando dele nas suas necessidades, sendo leal, sendo submisso. E em troca, a única coisa que Eliseu vai pedir é a porção dobrada. Mas ele não pede a porção dobrada no início do discipulado, ele não pede a porção dobrada no meio da caminhada, ele vai pedir a porção dobrada quando Elias está pronto para subir ao céu, quando está chegando ao final da sua vida. Ele não está dizendo para Elias que tudo o que ele faz é uma moeda de troca.
Ele não está dizendo para Elias: olha, se você me der a porção dobrada, eu vou te servir. Não, ele se entregou totalmente. Você vai ver no texto que ele vai matar os seus bois, ele vai quebrar os seus barquinhos, ele vai abandonar o seu passado. É total entrega, é all-in. Ele se entregou completamente, e no final da vida de Elias, agora ele está dizendo: olha, Elias, já que Deus vai te levar, me dá a porção dobrada para eu continuar. Queridos, Eliseu amava tanto a Deus, Eliseu amava tanto o seu pai espiritual, que era Elias, Eliseu amava tanto o que Deus estava fazendo, que tudo o que ele mais queria era dar continuidade. Ele não suportava a ideia de uma pessoa que poderia entrar e atrapalhar e destruir tudo que Deus fez. Tudo que ele mais queria é que o que Deus estava fazendo através de Elias continuasse no mesmo nível de qualidade, para falar a verdade, até mais, porque quando ele pede a porção dobrada, ele está dizendo: olha, Deus, eu sei que o que Elias fez não é por conta de Elias, mas por causa do Deus que estava em Elias, então me dá a porção dobrada, porque eu não posso fazer menos do que ele. Se ele correu, eu tenho que voar, porque eu sou uma flecha nas suas mãos. Então me dá a porção dobrada para que eu possa ir além, para que eu possa fazer mais, para que eu me entregue mais. Hoje muitos funcionários nas empresas não veem a hora dos seus chefes serem desligados. Sabe para quê? Para fazer completamente o inverso do que eles estão fazendo. Hoje muitos liderados não veem a hora dos seus líderes sumirem do mapa para inventar a roda, para fazer algo completamente novo. Hoje muitos filhos não veem a hora de sair de casa para poder viver a vida como eles bem entendem, para poder fazer a vontade deles. Mas aqui nesse texto você percebe que um coração de um discípulo, o coração de um filho, um coração de um homem e de uma mulher de Deus é completamente diferente. Sabe por quê? Porque um filho de Deus entende que ele não tem que inventar a roda, ele não tem que fazer nada novo, não há nada novo debaixo do céu. O que ele precisa fazer é entender o que Deus já vem fazendo há 6.000 anos e se colocar na condição de alguém que vai contribuir, de alguém que vai fazer parte. Deus não tem para você carreira solo, você não é um artista, você não é uma estrela, não, você faz parte da família. E como filho, quando você nasceu, o seu pai já estava lá, a sua mãe já estava lá, eles já estavam fazendo algo. Portanto, a postura de um filho é entender o propósito de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, e se entregar e submeter para que aquele legado seja continuado de geração em geração. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração. Um pai, uma mãe não ama mais um filho em detrimento do outro, mas cada filho se relaciona com o pai e com a mãe de maneira diferente. É verdade ou não é? Tem filhos que são mais próximos, tem filhos que são mais distantes, tem filhos que são mais amorosos, tem filhos que são mais secos, tem filhos que se abrem mais, tem filhos que se abrem menos. Por isso, deixa eu te perguntar, em todos os sentidos, na sua filiação biológica, na sua filiação espiritual aos seus líderes, na sua filiação a Deus, que tipo de filho você tem sido? Que tipo de relacionamento com Deus você tem desenvolvido? Porque Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Deus tem filhos que são mais chegados do que outros. Deus tem filhos que têm mais intimidade do que outros. Deus tem filhos que o buscam mais do que outros, mais obedientes, que honram mais. Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de filiação você tem exercido? Como anda o seu relacionamento com Deus Pai? Como anda a sua relação com seus líderes espirituais? Como anda a sua relação com os seus pais biológicos? Eu faço assim, Juan, porque eu não tenho exemplo. Eu não tive uma inspiração, eu não tive um modelo a seguir.
Como não? Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. Quem é o nosso modelo de filho? Jesus Cristo. Ele, embora sendo 100% Deus, o tempo todo, o que ele faz? Ele diz que sem o Pai ele não pode fazer coisa alguma. Isso já te ensina que você deve abandonar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, e você deveria ser muito mais humilde e reconhecer que sem Deus você nem teria acordado nessa manhã. Sem Deus não tem inteligência para você, não tem criatividade, não tem saúde, não tem porta aberta, não tem conexão. Jesus está nos ensinando sobre como ser filho, e o filho é alguém que reconhece o pai. Só que hoje o que acontece? O menino tem 13 anos e acha que sabe tudo. O menino acabou de nascer e acha que sabe mais do que o pai e a mãe. Nunca conquistou nada sozinho, e quando está lá, tendo a sua posse, tendo o seu dinheiro, ele acha que foi ele. Percebe? Quem foi que te ensinou a falar? Quem foi que te ensinou a andar? Quem foi que te ensinou a andar de bicicleta, a dar os seus primeiros passos? Quem foi? Foi o teu pai e a tua mãe. Jesus está nos ensinando sobre um modelo de humildade que hoje não é visto mais na sociedade. Você entra numa empresa, não sabe fazer nada, aquela empresa te ensina sobre pontualidade, sobre processos, ela te ensina a ser produtivo, ela te dá conhecimentos específicos dos quais você não tinha antes, e depois de 6 meses trabalhando naquele lugar, você fica arrogante, orgulhoso, prepotente, acha que sabe mais, quer mudar todas as coisas, mas Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. Sabe por que muitos param de aprender? Porque perdem a humildade, porque acham que não precisam mais, porque acham que já estão num nível muito acima dos seus pais, e aí não recebem sabedoria, discernimento espiritual, conhecimentos que são intangíveis e que você não adquire nos livros. Jesus está aqui para nos ensinar sobre que tipo de filho nós devemos ser. Ele era 100% Deus, mas o tempo todo ele recorria ao Pai, o tempo todo ele buscava o Pai, o tempo todo dedicava tempo ao Pai, o tempo todo ele cultivava um relacionamento com o seu Pai. Era no seu pai que ele descansava, era no seu pai que ele era renovado, era no seu pai que ele tinha refrigério, era no seu pai que ele era recarregado. Sabe por que você está tão cansado, esgotado? Porque você acha que sozinho você vai dar conta, porque você está lutando com a força do seu próprio braço. Nós precisamos aprender com Jesus. Ele era 100% Deus, mas ele consultava o Pai antes de tomar as decisões. Ele dizia: não, o Pai não quer que eu vá para cá, o Pai diz que eu tenho que ir para lá, e os discípulos estão dizendo: não, mas a multidão está ali, e ele obedecia ao Pai. Hoje os filhos escutam muito mais os colegas do que os pais, escutam muito mais as pessoas do que os seus líderes. Sabe, eu vejo crentes que estão na igreja há mais de 30 anos, pessoas que domingo após domingo estão aqui ouvindo a palavra de Deus, aí sai na rua, um morador olha para ele e fala assim: não, Satanás vai te amaldiçoar. Esse crente vem correndo falando: pastor me ajuda, Satanás falou isso para mim. Querido, Deus está falando promessas, Deus está trazendo identidade e propósito, 30 anos sobre a sua vida, e você não leva a sério. Uma pessoa desconhecida fala que Satanás falou algo e você está aí morrendo de medo. Você acredita mais em Satanás do que em Deus? A gente está escutando mais quem não deve do que quem a gente deveria escutar. Por isso tomamos decisões tão ruins, por isso colhemos resultados tão ruins. Jesus o tempo todo buscava o seu Pai. É interessante porque diante disso eu quero que você entenda. Nós temos 2 tipos de pessoas no mundo: aqueles que se relacionam por causa das oportunidades, e aqueles que se relacionam por causa do significado.
Nós temos filhos que buscam os seus pais única e exclusivamente por causa daquilo que os pais podem oferecer, e nós temos filhos que recorrem aos pais, que estão na presença dos pais por causa do seu significado. Você é alguém que se relaciona pela utilidade ou pelo significado? Você é alguém que cultiva amizades? Você é alguém que cultiva relacionamentos por causa daquilo que pode ser oferecido a você, ou por causa de quem as pessoas são? Eliseu não estava com Elias por causa daquilo que Elias podia fazer, porque Eliseu entendeu que tudo o que Elias fez era por causa de Deus. Por isso ele se aproxima de Elias muito mais pelo significado de Elias, por causa daquilo que ele fazia. Sabe, você precisa entender, o que as pessoas fazem de extraordinário, de poderoso nesse mundo, não tem nada a ver com elas, tem tudo a ver com Deus. Por isso deixa de ser interesseiro, deixa de ser interesseiro. Deus conhece o teu coração, Ele sabe quem você é. Começa a confessar o seu pecado para Deus e pedir perdão para Ele, se você está cultivando relacionamentos por interesse. Começa a pedir perdão para Deus, porque você não vai crescer, não vai prosperar, enquanto o seu coração for duro. Enquanto você for uma pessoa ruim de coração, não importa quão bonito você é por fora, se você é horrível por dentro. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Você precisa ser muito mais bonito por dentro do que por fora. A porção dobrada que Eliseu pede para Elias não se tratava de poder, não se tratava de autoridade, não se tratava de mais do Espírito Santo. O que Eliseu está dizendo é: Deus, me dá um coração mais obediente, se possível, do que o coração de Elias. Me dá mais fé, se possível, do que Elias. Me dá mais fome e sede da tua presença, se possível, do que Elias. Me dá um coração disposto a se doar, a se entregar, se possível, mais do que Elias, porque eu não posso fazer menos do que aquele que me enviou, eu não posso me entregar menos do que aquele que me capacitou. Queridos, olha o que deixaram para nós aqui nesse lugar. Olha o tamanho desse prédio, olha o tamanho dessa estrutura, olha o tamanho dessa igreja construída há quase um século atrás, olha o tamanho da entrega. Você não pode entregar menos do que você recebeu, você não pode se doar menos. Sabe, eu cresci vendo um homem chamado Paulo Nosso, eu não vou me cansar de honrar a vida dele. Eu tenho 2 filhos, se eu não me engano ele tinha 10, tem 10, né? 10 filhos para criar, num tempo muito mais difícil do que hoje, e mesmo assim foi fiel a Deus num nível altíssimo. Como é que eu posso fazer menos? As pessoas chegam para mim e falam assim: Juan, por que na segunda-feira você trabalha na sua folga? Por que você monta célula na segunda-feira? Por que você se dedica tanto? Por que você não para? Por que você faz desse nível? Porque eu cresci vendo um homem se doar por completo. Como é que eu vou entregar menos? Porque eu vi um homem que em 60 anos faltou 6 cultos, tendo 10 filhos para sustentar. Com a minha avó internada durante 2, 3 anos, teve que perder metade de um pulmão, sem a sua esposa dentro de casa. Como é que eu vou fazer menos? Como é que eu vou me entregar menos do que isso? Eu não posso. É isso que Elias e Eliseu estão vivendo, e é isso que nós estamos tratando nessa manhã. Como é que a gente vai deixar uma igreja para a próxima geração mais fraca do que a igreja que a gente recebeu? Como é que a gente vai deixar um ministério menos estruturado do que o ministério que nós recebemos? Não, nós não podemos fazer isso. Se você, querido, está procurando um shopping, se você está procurando uma igreja para consumir, se você está procurando uma igreja para frequentar, aqui não é o seu lugar. Eu vou te incomodar domingo após domingo, eu vou colocar o dedo na sua ferida domingo após domingo,
porque aqui é lugar da gente trabalhar. Você não veio aqui para ser massageado no seu ego. Se você precisa disso, procura um coach, procura um psicólogo, procura um amigo, procura alguém que vai te abraçar. Não, aqui é lugar da gente tratar pecado. Aqui é lugar da gente tratar caráter. Aqui é lugar da gente falar o que ninguém quer falar. Aqui é lugar da gente tratar o que ninguém quer tratar. Aqui é lugar da gente mudar. Não dá para continuar domingo após domingo e permanecer no mesmo nível. Não dá para continuar domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus e nada acontecer na sua vida. Não dá para no domingo você tomar uma decisão e na segunda-feira você voltar a viver o que você vivia antes. Se você não está crescendo, se você não está mudando, se você não está se tornando um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um trabalhador melhor, tem algo de muito errado no seu coração. Talvez ele esteja petrificado pelo pecado, talvez você esteja cego espiritualmente. Eu não sei qual é a sua realidade, o que eu sei é que algo precisa acontecer na sua vida nessa manhã. É por isso que Deus te trouxe aqui. Se fosse para você permanecer igual, era melhor ter ficado em casa assistindo Auto Esporte ou qualquer outro programa de televisão. Mas se você veio aqui, algo precisa acontecer na sua vida. Eu só consigo me lembrar do João Emílio quando esteve pregando aqui no mês de março. E ele falando sobre uma pessoa que atrasou no compromisso e pediu perdão, dizendo assim: olha, eu me atrasei porque eu fui atropelado por uma carreta. E ele falou: é impossível você ter sido atropelado por uma carreta e estar vivo aqui. É impossível uma carreta ter atropelado você e você estar nesse jeito aqui. Querido, é impossível você ter um encontro com Deus e permanecer igual. É impossível você ter um encontro com o Espírito Santo e continuar vivendo a mesma coisa. Se você está falando que está tendo vida com Deus, que está lendo a palavra, que está se relacionando com o Espírito, mas sua esposa continua reclamando de você, seu marido continua reclamando de você, seu patrão na sua empresa, os seus colegas continuam falando a mesma coisa de você, você está vindo na igreja, mas você não está tendo um encontro com Deus, você está lendo a Bíblia, mas você não está deixando ela ler você. A segunda coisa que eu posso aprender aqui é que todos nós deveríamos almejar, todos nós deveríamos ansiar. Está passando duas vezes, passa uma só para mim. Todos nós deveríamos desejar a porção dobrada em relação àquilo que os nossos líderes estão vivendo. Sabe, eu vejo hoje uma geração acomodada, uma geração buscando conforto, uma geração buscando um barranco para se escorar, uma geração buscando estabilidade, uma geração buscando tranquilidade. Sabe, essa vida é muito medíocre para um filho de Deus. Deus não nos chamou para ver a vida passar, para assistir os outros fazerem. Deus nos chamou e Ele nos fez nesse tempo para trabalharmos, para fazermos parte de uma obra chamada redenção. O tempo do descanso, do prazer virá, não é agora. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num campo de batalha entre o bem e o mal. Enquanto você está se divertindo, enquanto você descansa, tem muita gente caminhando a passos largos para o inferno, tem muitas pessoas tirando a sua vida, tem muitas crianças sendo abusadas, tem muitas mulheres apanhando, tem muita gente passando fome. Como que nós podemos ser uma nação cristã e a desigualdade social continuar a mesma? Como que você pode falar que você é um filho de Deus e a tua vizinhança continua a mesma? Como que você pode falar que o Espírito Santo habita em você, se o seu ambiente de trabalho não é alterado e nem transformado? Que Deus é esse que você está falando que serve? Que Deus é esse que você fala que está dentro de você, se tudo à sua volta continua do mesmo jeito?
Nós deveríamos olhar para os nossos líderes, para aqueles que vieram antes de nós, e nós deveríamos almejar fazer mais, viver mais, buscar mais, e não nos contentarmos com a vida espiritual que temos hoje. Hoje as pessoas estão assistindo, elas aprenderam, talvez essa geração seja a geração que o diabo ensinou a assistir e não fazer, porque essa é a geração dos especialistas. Eles sabem falar sobre tudo, comentam tudo, só não sabem fazer nada, só não tem resultado, critica quem está fazendo, fala mal de quem está fazendo, dá ideias melhores, mas na hora que é para pegar e fazer, não faz nada. Muito mais do que criticar, muito mais do que elogiar, muito mais do que assistir, Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para fazer parte. Não se contenta em ficar vendo as pessoas trabalharem, não se contenta em ficar honrando ou elogiando apenas aqueles que estão tendo resultados. Não, você também foi chamado para ecoar uma música, para ser tocado como um instrumento é tocado nas mãos de um músico. O que foi que Deus te fez para fazer? Por que Deus decidiu te criar entre tantas possibilidades de pessoas? Por que Deus te chamou à existência? Isso deveria estar aí queimando no teu coração. Deus, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Porque o Senhor me deu essas habilidades naturais? Aonde é que o Senhor quer me usar? Você precisa entender que você carrega dentro de você não é nada novo, inédito. O que você carrega dentro de você é a mesma coisa que aqueles que vieram antes carregavam dentro de si. É por isso que Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé, e termina o capítulo dizendo que, portanto, nós também. Capítulo 12 começa falando: uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e corramos a corrida que nos é proposta. Sabe o que eu entendo? Nós somos os personagens bíblicos do nosso tempo. Você sabe o que o Novo Testamento veio fazer em relação ao Antigo Testamento? Veio dar continuidade, a revelação foi progressiva. Sabe o que Paulo veio fazer em relação a Jesus? Dar continuidade ao ministério. Não era inédito, não era nada novo, ele não tinha que criar e nem inventar a roda, ele só precisava entender a vontade de Deus e continuar fazendo o que Deus queria. Quando eu cheguei aqui na PIBBH, o meu maior trabalho não foi criar uma visão, missão, valores, foi discernir qual era a visão, a missão e os valores que Deus já tinha estabelecido para essa igreja, quando há 111 anos atrás Ele deu palavras de ordem, dizendo: nasça a primeira igreja batista de Belo Horizonte. Quando eu assumo o pastorado dessa igreja, eu não preciso tentar inventar um pastorado novo, eu não preciso tentar ser um pastor inédito. Eu só preciso entender o tipo de pastor que Deus tem para essa igreja. E é até engraçado, porque muitas pessoas que conviveram aqui com o pastor Murilo Cassete, e têm convivido mais próximo comigo, falam assim: nossa, você parece muito com ele, você fala umas coisas no púlpito igualzinho ele falava, você às vezes é bravo como ele era, seu estilo de liderança é muito parecido com o estilo de liderança dele. Sabe por quê? Porque Deus só está dando continuidade. O meu papel é não atrapalhar o que Deus está fazendo. O meu papel é falar assim: Deus, não deixa eu atrapalhar não. Não deixa eu impor a minha vontade sobre a sua. Não deixa eu impor o que eu quero fazer sobre o que o Senhor está fazendo. Eu me submeto. Mas o problema é que hoje a gente está achando que a gente pode negociar com Deus, que a gente pode dizer para Deus, que a gente pode, sabe, influenciá-lo, que a gente pode alterar o rumo das coisas, que a gente pode mudar o futuro. Cadê homens como Eliseu, que está dizendo: olha, me dê o dobro da humildade de Elias, me dê o dobro da submissão, me dê o dobro daquele coração quebrantado.
Terceira pergunta que eu faço em relação a esse texto é: o que nós podemos fazer hoje para receber a porção dobrada? Porque quando eu olho para a vida do Murilo Cassete, que já tem 20 anos de falecido, mas a gente brinca aqui na igreja que está vivo até hoje, e o seu legado é muito forte, não só na igreja, mas na cidade, aonde quer que você ande, as pessoas lembram, falam, relatam o que ele fez, como ele viveu, quem ele era, mesmo depois de 20 anos da sua morte. Quando eu olho para um homem como esse, eu quero ter um coração que ele tinha, eu quero imitá-lo na sua conduta, na sua postura. Elias encontrou Eliseu, ele estava fazendo o que, se você conhece essa história? Ele estava arando a terra. Quando Elias encontrou Eliseu, ele não estava deitado no sofá, assistindo televisão, criticando quem estava fazendo. O texto diz que ele estava arando a terra, que ele estava cuidando dos bois, e o interessante é que mal sabia ele, que enquanto ele estava ali, dia após dia, arando a terra, dia após dia, limpando o curral, dia após dia, cuidando dos animais, Deus já havia decretado uma palavra dos céus ao seu respeito. Você pode estar chorando nessa manhã sem saber que uma palavra já foi liberada sobre a sua vida. Seu coração pode estar doendo sem saber que Deus já deu ordens a teu respeito. Agora repare em um detalhe, porque quando Deus dá uma palavra de ordem para Moisés, mudando o seu destino, ele não estava em casa murmurando de Deus, ele não estava com seus amigos fazendo fofoca, ele não estava reclamando do trabalho dele. Quando Deus aparece para Moisés, ele está sendo fiel àquilo que lhe é proposto, ele está honrando a Deus, multiplicando o que ele pôs na sua mão, ele está fazendo da melhor maneira possível, ele está servindo o seu sogro. Quando Deus dá uma palavra para José, ele estava sendo submisso à sua liderança, mesmo uma liderança corruptível, mesmo uma liderança ruim, ele estava sendo submisso e honrando, porque a honra não depende de quem o outro é, depende de quem eu sou. E José foi encontrado na prisão, mas em submissão. Quando Deus deu uma palavra para Davi, ele também estava honrando a Deus, honrando o seu pai, servindo, trabalhando, dando o seu melhor. Você precisa entender isso. Quando você honra a Deus de todo o seu coração, porque a honra, querido, não é expressa apenas em palavras, mas principalmente no seu coração. Quando você honra a Deus, quando você é fiel mesmo no pouco, quando você multiplica os talentos, Deus vai te encontrar onde você estiver, mesmo que você esteja no curral como Davi estava, mesmo que você esteja na prisão como José estava, mesmo que você esteja no deserto como Moisés estava. Esses homens não precisaram subir num palanque para serem achados por Deus, esses homens não precisaram entrar nas redes sociais para serem encontrados por Deus. A única coisa que eles precisaram fazer foi honrar a Deus, ser fiel a Deus, obediente. E quando nós temos um coração como o coração de Cristo, Ele nos encontra onde quer que nós estejamos. Aqui nesse texto, Eliseu, ele está limpando a terra, ele está cavando o buraco, ele está jogando a semente, ele está cavando o buraco, ele está arando a terra, ele está jogando a semente, a mão está doendo, a mão está calejada, mas ele está arando a terra, ele está jogando sementes, ele está semeando, ele está chorando, está chovendo, mas ele está arando a terra, abrindo o buraco, jogando semente. Tem gente que acha que Deus vai encontrá-lo no extraordinário, quando Deus está querendo te achar no ordinário. Tem gente que fala: não, quando eu chegar lá eu vou ser adorador, quando eu chegar lá eu vou ser fiel, quando eu chegar lá, então eu vou poder dar o maior dízimo de todos, quando eu chegar lá eu vou ser generoso, quando eu chegar lá eu vou ser bondoso. Deus não vai te encontrar no extraordinário, porque você só vai ser colocado sobre o muito quando você aprender a ser fiel no pouco.
na sua rotina, no seu dia a dia. Se você não é fiel ao seu cônjuge, como é que você vai ser fiel a uma nação? Se você não consegue ser honesto com seus amigos, como é que você vai ser honesto na política? Se você não é fiel a Deus no pouco, imagina quando você ganhar muito. Ontem um amigo estava me falando que Deus usou ele para discipular pessoas muito ricas, e que um dia, discipulando uma dessas pessoas que eram extremamente ricas, ela falou: cara, o dízimo é complicado, né? Porque pensa só, na minha realidade, é muito dinheiro, olha o valor que eu tenho que entregar, isso é muito. Aí esse meu amigo, isso é o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode dar umas ideias dessa nos momentos como esse. Aí esse meu amigo falou assim: então está muito fácil de resolver, vamos fazer assim, você me dá o seu salário, eu te dou o meu, que aí o seu dízimo vai ser pequeno e o meu vai ser muito, eu não tenho problema nenhum com isso. Percebe? Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, filho. Os privilégios vêm acompanhados de responsabilidade. A gente quer o palco, mas não quer o joelho no chão. A gente quer o microfone, mas não quer lutar contra o pecado e vencer os nossos vícios e as nossas imoralidades. A gente quer a fama, a influência, mas não quer pagar o preço da unção. O que podemos fazer para receber a porção dobrada? Ser fiel a Deus onde estamos. A palavra do Senhor diz assim: olha, entra no teu quarto e vá para o secreto, porque o que vai acontecer? O Pai que te vê no secreto te recompensará. Só que a gente está indo para cima do monte com um monte de gente. A gente está indo só para as vigílias onde as pessoas vão nos ver. A gente está fazendo só as coisas que as pessoas vão aplaudir, mas o secreto que é bom nada. Mas eu fui para o secreto e eu não vi Deus, eu fui para o secreto e não arrepiei, eu fui para o secreto e não me emocionei. A Bíblia não disse que você deveria entrar para o secreto para arrepiar, para emocionar e nem para ver Deus. A Bíblia disse que você tinha que entrar para o secreto para Deus ver você. E o Deus que te vê no secreto te recompensará no público. Você precisa entender que tudo começa com Deus. Não adianta você reclamar do seu chefe, do seu patrão, do seu pai, do seu lugar de trabalho, do quanto você ganha. Deus é dono do ouro e da prata. Deus tem toda a influência, todo o poder, toda a autoridade. Se você está vivendo o que você está vivendo, é porque Deus sabe que você precisa. Enquanto você não for aprovado no nível que você não está pronto para subir de nível. Enquanto você não crescer, você não está pronto para assumir responsabilidades maiores. Por isso, para de ser mimado e ficar chorando para Deus: me dá mais dinheiro, me dá mais poder, me dá mais influência. Seja um filho maduro que ora pedindo a Deus sabedoria, discernimento espiritual, caráter, integridade, maturidade, porque Deus está procurando homens e mulheres fiéis. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. Se eu tenho uma grande responsabilidade para dar, eu vou dar para um filho, eu não vou dar para um órfão. Se eu tenho um grande desafio para cumprir, eu vou trazer para perto alguém que é filho, alguém que eu conheço, alguém que eu confio, e não alguém que é órfão. Você acha mesmo que Deus vai entregar grandes privilégios, grandes responsabilidades aos órfãos? Aos filhos rebeldes, aos filhos desobedientes, para que eles possam usar aquilo para machucar os seus irmãos? Não. Talvez seja por isso que você está vivendo o que você está vivendo, porque você está sendo reprovado nas provas de Deus. Ao invés de tentar mudar o seu externo, peça a Deus para mudar o que é interno. Ao invés de ficar muito preocupado com a sua externalidade, o cabelo, a pele, o corpo, preocupa mais com o teu coração, com a tua integridade, com o teu caráter. É isso que muda a sua vida, é isso que influencia a sua família, é isso que abençoa as próximas gerações.
Olha o que Deus está dizendo: Elias, unja Eliseu como seu sucessor. Eu fico imaginando Elias olhando para Deus e dizendo: Eliseu, filho de Safate? Mas ele por um acaso é neto de alguém importante? Não, não. Por um acaso então ele é filho de profeta? Não. Por um acaso ele estudou nas escolas dos profetas? Será que ele tem teologia, pós-graduação em Novo Testamento, mestrado em divindade? Não, não, não. Mas Deus, aquela região é pobre, não vem nada de bom daquele lugar. Por um acaso ele tem um QI, alguém que indica ele, é isso que está acontecendo? Não. Então ele é descendente de rei, só pode. Também não, Elias, unja como seu sucessor. Mas Deus, por um acaso ele é descendente de Davi? Por acaso ele é alguém famoso? Eu não sei. Querido, Eliseu era completamente um improvável. Não tinha credenciais, não tinha sobrenome, não tinha conhecimento. Só tinha um coração humilde e quebrantado e disposto a viver a vontade de Deus. E hoje, ao invés das pessoas buscarem o coração humilde, quebrantado e obediente, elas estão buscando curso, capacitação, experiência, renome, fama. É por isso que nada acontece. O que mais tem hoje é gente pós-graduada desempregado. O que mais tem hoje é gente com mestrado sem remuneração. Nós precisamos entender que o que Deus está procurando não é títulos. O que Deus está procurando são corações. Deus não depende do seu sobrenome para te usar. Nem existia no Egito o cargo de governador. Deus não depende nem de cargos para te usar. Deus não depende de títulos. Deus não depende de quanto você tem na conta bancária. Ele pegou um menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 12.000 pessoas. Ele não depende de quanto você tem. Ele não depende de quanto você sabe. Ele só depende do quanto você quer e do quanto você está disposto a viver a vontade dEle. Por isso a quarta pergunta que eu quero responder é: quanto custa a porção dobrada? 1 Reis 19, 21, Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, todos comeram. Então partiu com Elias, o seu ajudante. Eliseu foi convidado enquanto trabalhava. Eliseu foi convidado enquanto florescia. Eliseu foi convidado enquanto tinha sucesso no que fazia. Deus não vai chamar gente desocupada. Deus não vai chamar gente que não está fazendo nada. Porque Ele diz: ser fiel no pouco. Qual é o pouco que Ele te deu? Qual é o pouco que você tem? Se você abrir mão disso, se você desprezar isso, ao invés de receber mais talentos, você vai perder o que você tem. Mas o interessante é que quando Elias chama Eliseu, ele vai lá e ele mata os bois. Ele dá aquela comida para todo mundo. Sabe o que Eliseu está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu não vou voltar mais para o meu passado. Eu não vou mais pensar no meu passado. Eu não vou mais correr atrás daquilo que ficou. Não. Eu vou quebrar os meus barquinhos. Porque com Deus não existe plano B, C e D, com Deus só existe plano A. Só tem plano B, C e D com Deus quem não conhece a Deus, quem não confia no poder dEle. Só se entrega para viver o que Deus está chamando para viver e fica pensando em como conseguir dinheiro para se sustentar quem não consegue confiar em Deus. Com Deus não tem que ter outros planos, porque Ele é o plano. Ele é a garantia. É por isso que o Salmo 23 na poesia hebraica não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na versão hebraica é: o Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Porque Deus sim é tudo o que nós precisamos. Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa provisão. Ele faz cair o maná no deserto, Ele faz a água brotar da pedra, Ele abre o mar onde não tem caminho. Esse é o nosso Deus.
E Eliseu entendeu isso. Quando Elias chamou ele falou assim: eu vou lá honrar os meus pais, vou beijá-los, vou me despedir deles, eu vou destruir tudo o que eu tenho, eu vou queimar tudo o que eu tenho, porque eu não vou olhar para trás. Sabe o que eu vejo acontecendo hoje? Muitas pessoas querendo servir a Deus, mas cheias de planos de fuga. Se não der certo, e se for assim, e se for assado, querido, você não sabe quem te chamou. Você não está entendendo o que Deus está fazendo. Com Deus é all-in, com Deus é total entrega. A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Eliseu quebrou os barquinhos, Eliseu matou os bois, Eliseu se desfez de tudo que o prendia na vida passada. Quem não é capaz de abandonar o passado, não está pronto para viver o futuro. A porção dobrada de Eliseu não veio só porque ele desejava a porção dobrada, mas porque ele se habilitou para receber. Na Bíblia há promessas que são condicionais, que dependem do seu posicionamento, que depende da sua postura, que depende do seu coração. Tem coisas nessa vida que não basta você querer, não basta você almejar, não basta você desejar, você precisa se colocar na condição para receber. E ao ser chamado por Elias, Eliseu se coloca na posição para receber, mas não em um ato único, e sim num ato contínuo, porque ele consagrou tudo que ele tinha a Deus, ele honrou os seus pais, ele serviu Elias até o último minuto da vida de Elias nessa terra, e ele se tornou um filho, mas não qualquer filho, o filho que tem responsabilidade sobre o pai e sobre os irmãos. Ele serviu em 4 níveis da sua vida: no nível físico, trabalhando para Elias; no nível emocional, sendo aquele que segurava as suas mãos, sendo o suporte; no nível espiritual, intercedendo pela vida dele; e no nível material, doando todos os seus recursos. Eliseu fez mais por Elias do que qualquer outro. Não basta querer ser o melhor amigo de fulano, não basta querer ser o filho mais próximo de ciclano, não basta querer ser o melhor amigo de Deus. Quanto que você está pagando o preço do joelho no chão, da porta trancada do quarto, com a Bíblia aberta? Quanto que você está buscando? Não basta falar: eu quero viver algo novo, faz de novo. Tem que esmurrar a carne, matar o corpo, tem que sacrificar. Agora Elias é muito sincero com Eliseu, ele não promete o que ele não pode cumprir. O que ele fala para Eliseu? Eu não posso fazer isso por você, Deus pode. Se Ele te permitir então ver, você receberá, mas depende dEle. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Só está pronto para o manto quem nunca abriu mão do arado. Só está pronto para a unção quem foi fiel no arado, quem nunca olhou para trás. Só está pronto para os lugares altos quem foi fiel no vale. Só está pronto para o melhor de Deus quem foi fiel nos dias difíceis. Por isso a quinta e a última pergunta que eu quero responder nesse texto é: para que serve a porção dobrada? Não adianta eu querer a porção dobrada se eu não sei para que ela serve. Não adianta eu lutar por ela se eu não vou saber usá-la. Para que serve a porção dobrada? Querido, o primogênito, ele tem uma função muito importante dentro da sua casa. Porque o primogênito, ele é o guardião dos valores, ele é o guardião dos princípios, e ele é alguém que assume a responsabilidade diante do pai, de cuidar dos seus irmãos na falta deles, na impossibilidade deles. O filho mais velho não é alguém que só tem privilégios, o filho mais velho é alguém que carrega responsabilidades.
Agora, a primogenitura, a gente já viu na Bíblia, que não tem a ver com quem nasceu primeiro, mas tem a ver com quem honra ela, tem a ver com quem deseja ela, porque Esaú era o mais velho, mas desprezou e perdeu, e Jacó era o mais novo, honrou e recebeu. Tudo que você despreza, você perde, tudo que você honra e celebra, você recebe. Você pode ser o caçula da sua casa, mas agir como o filho mais velho. A questão não é quem nasceu primeiro, a questão é quem é mais responsável, a questão é quem é mais maduro, a questão é quem se colocou na condição de cuidar dos outros. Sabe quem é que veio para nos ensinar a ser o irmão mais velho? Tenta acertar aí. Jesus. Porque na parábola do filho pródigo, quem não aceitou o irmão mais novo foi o filho mais velho. E o que está mais atrapalhando o reino de Deus de expandir nessa terra são aqueles que deveriam ser os filhos mais velhos. Às vezes é uma pessoa que está há 40 anos na igreja, mas que está lá batendo nas crianças, batendo nos adolescentes, querendo que elas se comportem como robôs. É alguém que está há muitos anos no evangelho, mas quer que a igreja agrade ele, não que a igreja influencie a próxima geração. É alguém que vem para o culto e diz assim: pastor, vocês têm que cantar as músicas da nossa geração, e os mais novos têm que se adaptar. Não, a gente tem que comunicar na linguagem deles, a gente tem que alcançar eles. O filho mais velho estava dentro de casa, na presença do pai. Quem estava no lamaçal do pecado, comendo a comida dos porcos, era o mais novo. O maduro paga o preço pelo imaturo. Eu não tenho que construir a igreja que eu gosto, mas a igreja que vai ser resposta para essa geração, a igreja que vai alcançar as próximas gerações. Quem está atrapalhando não são os mais novos, são os mais velhos, porque os mais novos, eles têm humildade para voltar para casa. Os mais novos cometem erros, mas não são presunçosos e nem orgulhosos. Os mais novos erram, mas são os primeiros a pedir perdão. Os mais velhos não. Eles acham que eles estão muito acima para se humilhar, muito acima para pedir perdão, muito acima para reconhecer os seus erros. É eles que estão atrapalhando, somos nós. Mas enquanto o filho mais velho ali não aceitou de volta o filho caçula, Jesus Cristo veio para ensinar como é que o filho mais velho vive. Embora tendo todos os privilégios, Filipenses 2, o texto da kenosis, embora tendo todos os privilégios, não se apegou a nenhum deles, abriu mão de todos eles, se esvaziou, se humilhou, vindo a forma humana, tornou-se servo e foi obediente até a morte de cruz. E morreu para quê? E morreu por quê? Para salvar os seus irmãos. O filho mais velho não queria dividir a herança, era egoísta, mesquinho, individualista. Ele já pegou o que era dele, ele já gastou o que era dele. Eu não vou dar o meu de novo. E Jesus Cristo veio e deu o seu sangue e deu o seu corpo para que você pudesse estar aqui hoje. Como é que eu vou fazer menos do que o meu mestre fez? Como é que eu vou entregar menos do que o meu mestre entregou? Se o meu mestre foi capaz de morrer naquela cruz, eu não posso fugir dela. Se o meu mestre abriu mão de tudo por amor aos outros, como é que eu vou reter aquilo que Deus tem me dado? Não posso fazer isso. Eu não posso querer morrer perfeito, intacto. Não, vamos perder o braço na guerra, vamos tomar pedrada pelos outros,
vamos sangrar pelos nossos irmãos, vamos virar a noite sem dormir, vamos repartir o que a gente tem, mas a gente não vai deixar os nossos irmãos do lado de fora. Sabe por quê? Porque no jardim, lá em Gênesis, Deus fez duas perguntas para o homem. A primeira pergunta Deus fez para Adão: onde é que você está? A segunda pergunta Deus fez para Caim: onde é que estão os seus irmãos? Não tem como falar que você está na presença de Deus se você não está morrendo pelos seus irmãos. Não tem como você falar que você é filho de Deus se você não está alcançando os seus irmãos. Sabe o que o filho mais velho falou no Éden? Por acaso sou eu o guardião dos meus irmãos? É cada um por si. Engraçado, é isso que eu tenho escutado hoje. Por acaso sou eu responsável pelo Kids? Por acaso sou eu alguém que tem que se preocupar com os adolescentes? Meus filhos já cresceram, já casaram, já estão adultos. Por acaso sou eu que tenho que me preocupar com os outros? Não. Tem como falar que você está na presença de Deus se você não consegue amar os seus irmãos? Amar é diferente de gostar. Deus não mandou você gostar, Ele mandou você amar. Gostar tem a ver com afinidade, amar tem a ver com decisão. Amar tem a ver com entrega, com renúncia. Amar tem a ver com sacrifício. É isso que Deus nos mandou fazer. Para que serve a porção dobrada? Para alcançar os nossos irmãos. Para que serve a porção dobrada? Para fazer a diferença na nação. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, Ele disse: vocês farão obras ainda maiores. A porção dobrada não serve para você, não serve para você tirar proveito e usufruí-la como você bem entender. Serve para você alcançar aqueles que estão ao seu lado. Feche os seus olhos. Sabe por quê? Em ambiente de unção, palavras viram decretos. Elias orou para não chover e não choveu por 3 anos e 6 meses. E Tiago diz que Elias, um homem como nós, se ele orou e Deus respondeu, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em um ambiente de unção, palavras viram decretos. Eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração. Você recebe aquilo que você honra. A unção que você honra é a unção que você recebe. Eliseu honrou a unção de Elias, e por isso ele recebeu. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, aquele que criou todas as coisas, o dono do ouro e da prata, aquele que chamou Abraão, que escolheu Noé, aquele que usou Jacó. Querido Deus, o Senhor mesmo que levantou Elias e deu a porção dobrada para Eliseu, o Senhor mesmo que instituiu e destituiu reis, o Senhor que enviou o seu Filho e dividiu a história da humanidade em 2 partes, o Senhor que está preparando as nossas moradas e em breve voltará para nos buscar, o Senhor que há mais de 6.000 anos está trabalhando pela redenção da humanidade, o Senhor, Pai, o Senhor, Deus, que venceu a morte, se faz presente hoje aqui nessa manhã. Nós rogamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós intercedemos por Ti, nós pedimos ao Senhor: derrame sobre nós mais da Tua presença, mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais da Tua autoridade. Lava-nos e seremos brancos como a neve. Lava-nos e purifica o nosso coração. Nos dê um padrão mental aprovado pelo Senhor. Nos dê um coração regenerado. Nos dê
um olhar igual ao Teu, um falar igual ao Teu. Nos ensine a amar como o Senhor ama, Pai. O que eu peço ao Senhor é a porção dobrada de todos os homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós. Nós te pedimos a porção dobrada de todos os servos e servas do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, para que sejamos ainda mais usados por Ti, porque quanto maior as trevas, mais vai brilhar a Tua luz. E é isso que nós queremos. Nós queremos ser usados pelo Senhor como luz do mundo e sal da terra. Por isso desperta corações aqui nessa noite. Abra os olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração, e que o Senhor nos dê a porção dobrada, em nome de Jesus. Amém.